Bom, pessoal, então, na segunda de carnaval, conforme eu avisei vocês na semana passada, tem vídeo normal. Na terça-feira de carnaval tem vídeo normal. Na quarta-feira de cinzas tem vídeo normal. Na quinta-feira de cinzas terá vídeo normal. Na sexta terá vídeo normal. Ou seja, de segunda a sexta-feira na semana de carnaval, vídeo normalmente aqui no canal, conforme eu comuniquei vocês na semana passada. Não tem muito barulho aqui na região onde eu moro, pelo menos até hoje não teve muito barulho, então tá dando para gravar normalmente os vídeos. Como eu faço todos os dias aqui no canal, hoje também eu trago vários temas e dentre os temas que eu trouxe para discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha aí do vídeo, mas eu trouxe outros temas para discussão também. Todos os assuntos que eu vou discutir aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo. Eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que eu vou abordar aqui hoje, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir. Aí fica a critério de vocês escolher. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela aí, nessa matéria do portal Político, que é um portal europeu, ligado à OTAN, mas é um portal que vale a pena acompanhar, lendo ali com os devidos cuidados, porque tem algumas matérias interessantes, a gente só faz os ajustes ali, lê nas entrelinhas e consegue tirar alguma coisa interessante. Prestem atenção nessa matéria, eu coloco no título o seguinte: hora de parar com o conflito militar, e quando eu falo de hora de parar, é quem parar? Os Estados Unidos e a OTAN. Então a pergunta é, será que os Estados Unidos e a OTAN irão parar com o conflito militar na Ucrânia, por N motivos que estamos discutindo aqui hoje e nos últimos dias? Prestem atenção nessa matéria do portal Político. Guerra do Tesouro. Normalmente eu só trago o título, a chamada da matéria e um subtítulo, mas essa matéria estava com um título tão enxuto que se eu colocasse isso não daria para entender quase nada. Então eu trouxe um pedacinho só, não vou ler toda a matéria, não se preocupem, só um pedacinho dessa matéria do portal Político, para vocês terem ideia do que ela trata. Sugiro a leitura com cuidado, mas sugiro a leitura. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos colocará um foco maior em conter as evasões de sanções da Rússia no segundo ano da guerra na Ucrânia. O vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, dirá em um discurso na próxima semana. O que está sendo dito aqui? Que o foco neste segundo ano de guerra, que estamos entrando aí, que vai a partir do dia 20 e poucos, aí a gente vai entrar nesse segundo ano de guerra, a guerra está fazendo aniversário, o conflito na Ucrânia. O foco dos Estados Unidos será em evitar que as sanções à Rússia sejam dribladas. E esse é o papel da Secretaria do Tesouro aí, né? Do Tesouro dos Estados Unidos. A questão é a seguinte: se o foco vai para a questão das sanções, será que o foco vai ser retirado da questão militar? É uma pergunta. Eu não estou dizendo que vai acabar, estou trazendo uma pergunta baseada nessa matéria aí que o portal Político trouxe. E aí está a foto do Wally Adeyemo, tá? Esse é o vice-secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E baseadas em outras matérias que a gente discutiu, e baseado em outras matérias que a gente discutiu aqui no canal também. Trago duas ideias ali, letrinhas em vermelho e letrinhas em azul. Se a minha voz estiver mais ou menos, é que entrou uma frente fria aqui no sul e sempre que tem mudança de temperatura, a minha voz ela fica pior do que o normal, tá? Então se tiver mais ou menos a voz, me perdoem aí, mas acho que está dando para entender. Primeira ideia que eu trago ali é a seguinte: eu não fui para a folia, tá? Isso aqui é mudança de temperatura. Quem mora no sul do país sabe que mudou bem a temperatura. Olha, no sábado parecia até um dia de outono, assim. Tava boa a temperatura, realmente boa. Deu para puxar uma coberta, desligar o ventilador. Tava realmente boa a temperatura, mas toda mudança de temperatura, a minha voz ela vai pro saco. Ela fica mais fraca do que o normal, tá? E ainda por cima eu tenho 15 anos de sala de aula, o que me ajudou a detonar bastante a voz também. Trago duas ideias aqui. Na semana passada, o Washington Post já questionou o seguinte: até quando seria possível para os membros da OTAN enviar armas para a Ucrânia? Eu fiz essa discussão com vocês, vocês devem lembrar dessa matéria aqui. Agora aparece essa matéria do portal Político dizendo que o foco dos Estados Unidos vai para a questão das sanções. Ora, se o foco vai para as sanções, o foco sai do militar, seria isso? Estou perguntando, perguntar não ofende, né? Vamos levantar hipóteses aqui.
Trago uma segunda ideia. Os Estados Unidos têm pressionado por resultados mais rápidos. Tem pressionado quem? A Ucrânia. Ou seja, os Estados Unidos têm pressionado a Ucrânia por resultados mais rápidos. Para quê? Isso a gente também tem acompanhado aqui nas análises no canal, que é pelo seguinte motivo: apressar a Ucrânia para que ela retome posições dentro do possível o mais rápido que for possível, para sentar para negociar com a Rússia numa condição de força. Isso já foi apresentado por vários artigos, várias matérias da mídia corporativa, ou seja, ligadas à OTAN. A questão principal é a seguinte: será que todas essas matérias que estão sendo apresentadas pela mídia corporativa de esgotamento dos estoques de armas e munições de muitos membros da OTAN, pressão dos Estados Unidos para a Ucrânia acelerar a coisa e tentar retomar posições rápido porque está difícil de manter o conflito? Que isso tem um fundo de verdade, logicamente, mas não será que também é um trabalho narrativo para tentar disseminar a necessidade dos países investirem mais um percentual maior do seu orçamento na questão militar? Tem isso também. A gente precisa analisar essas questões aí. O fato é, o conflito está muito difícil. De um lado a gente tem a Rússia e do outro lado não é a Ucrânia. Do outro lado é a OTAN. Ou seja, é um conflito entre a OTAN e a Rússia que está acontecendo na Ucrânia usando as forças militares ucranianas, mas a força da OTAN é enorme. Só que do outro lado a gente tem a Rússia, que é uma potência militar. Então existe um fundo de verdade quando os articulistas da OTAN trazem um certo esgotamento. E tem mais coisa aqui no meio também. O fato de que as principais, várias lideranças militares dos Estados Unidos, setores políticos, articulistas da OTAN, não acreditam na possibilidade da Ucrânia retomar todos os territórios da Rússia. Ou seja, os territórios que foram integrados à Rússia, ao Estado russo, mediante referendos, a possibilidade de poderio de fogo da Ucrânia e da OTAN não vai cacifar o governo Zelensky a retomar esses territórios. Ou seja, o máximo que ele conseguiria seria retomar algumas posições para tentar negociar em condição de força. Essa é uma questão. Continuo no mesmo assunto, trago uma foto do Zelensky, porque é o governo em questão, estamos falando da Ucrânia, e trago duas ideias aí para a gente discutir. A primeira delas é a seguinte: a questão é até quando os regimes políticos na Europa poderão conter a insatisfação do povo com a crise econômica. Crise, em boa medida, fruto do conflito que a OTAN desencavou lá na Ucrânia contra a Rússia. Ou seja, até quando o povo europeu vai querer pagar a conta de um conflito que, na verdade, piora a sua vida? E já tem um monte de protesto acontecendo na Europa criticando isso. É um ponto interessante que precisa ser observado. Até quando o povo europeu vai bancar um conflito que ferra com a sua vida? Essa é a pergunta. Até quando que isso vai acontecer? E essa é uma pergunta que os articulistas da OTAN também estão fazendo. Em que condições isso vai se dar? Se os protestos crescem e engolem os regimes políticos na Europa, aí que o projeto se perde totalmente. Essa é a questão. Os governantes podem ser capachos, vários governantes que lideram nações europeias, membros da OTAN. Mas se esses governantes capachos caem, o projeto todo se perde, eles não podem forçar a barra para além da conta. Trago aqui uma segunda ideia. As posições do governo ucraniano, que é a de, pelo menos posições públicas, tá? De lutar até vencer, até o último homem, e dos Estados Unidos começam a divergir publicamente. Por quê? Porque enquanto os Estados Unidos estão dizendo que a Crimeia não dá mais para retomar, que tem várias posições posições que foram tomadas pela Rússia, partes do território ucraniano que hoje compõem o Estado russo, que não é possível retomar, enquanto a Ucrânia acredita na retomada, ou seja, os Estados Unidos apontam para um lado e o governo ucraniano aponta para outro. A minha pergunta é, isso já é indício de um possível desembarque público dos Estados Unidos? Isso já está na pauta Yankee, de começar a se diferenciar publicamente da opinião do governo Zelensky para um descarte também possível do Zelensky?
Não sabemos, estou levantando hipóteses e vocês vão juntando as peças aí. Claro, eu não vou deixar todo o trabalho para vocês, mas estou levantando hipóteses e com o passar do tempo a gente vai confirmando algumas coisas, descartando outras, porque é assim que a gente vai compreendendo a realidade, né? Ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal. E não adiantaria ter bola de cristal, porque o futuro, ele na prática não existe, né? Não tem um futuro lá na frente esperando, ele é construído dia após dia, então não tem destino, não tem nada lá esperando a gente. Então, o futuro está sendo construído hoje, então a bola de cristal seria uma ficção, na verdade. Mas a gente só consegue especular certinho quando a gente se pauta na realidade material. Aí a gente consegue criar algumas hipóteses e confirmar boa parte das hipóteses que a gente levanta. E quem acompanha o canal dia após dia sabe que a gente está fazendo esse trabalho aqui faz um tempão, né? Trago aí mais uma matéria relacionada à Ucrânia. Aparece aí a foto do Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos. E mais uma pergunta. Estão deixando o Zelensky levar toda a culpa? Mais uma matéria do portal Político. Prestem atenção aí. Segundo Blinken, tá? Blinken, 2 pontinhos. A Crimeia é uma linha vermelha para o Putin, enquanto a Ucrânia avalia planos para retomá-la. Qual é o ponto aí? Qual é a avaliação que o Blinken está fazendo? Aparece ali no subtítulo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, em conversa privada com especialistas, expressou a sua hesitação sobre uma possível ofensiva ucraniana na península da Crimeia. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, tá, Thiago, mas o que a gente sabe? A gente sabe que o governo ucraniano, ele é fantoche dos Estados Unidos e dos interesses das oligarquias britânicas e estadunidenses. Só que tem uma questão aqui. Essa fala do Blinken é pública. Não significa que necessariamente os Estados Unidos estão estimulando isso na realidade, naquela conversa real com o governo ucraniano, entendeu? Naquela conversa a portas fechadas. Os Estados Unidos aqui estão dizendo publicamente que, olha, não é para atacar a Crimeia. Mas, e aí todo mundo pensaria o seguinte, quem está olhando concretamente, então, se os Estados Unidos não querem, a Ucrânia não faz. Mas quem é que diz que os Estados Unidos não querem? Eles estão se apresentando publicamente como alguém que não quer, como alguém que está hesitando. Para quê? Para se dar problema, e vai dar, tudo cai na conta do governo da Ucrânia, do governo Zelensky. Esse é o ponto fundamental que a gente tem que entender aqui. Por isso a importância de ler as matérias da mídia corporativa, interpretando elas. Caso contrário, a gente vai acreditar no discurso dos caras. É preciso fazer essa leitura das entrelinhas. É engraçado, né? Boa parte das pessoas é especialista em análise do discurso, os caras não conseguem interpretar muitas coisas que são bastante evidentes atualmente. Porque é uma coisa interessante, antes eu comentava mais isso, mas eu vou voltar a comentar isso aqui, que faz um tempão que eu não falo. Eu nunca vi tanto analista de discurso com tanta dificuldade de analisar discurso. Por quê? Porque os caras têm técnicas, táticas ali, tem todo um savoir-faire para o discurso, mas falta para os caras a percepção da realidade. Porque quando é que a gente descobre que um discurso é mentiroso? Quando a gente sabe qual é a realidade material. Então não adianta ficar só no discurso. Porque existe uma realidade concreta, uma verdade concreta, né? Que a gente tem que buscar ela. Essa é a questão fundamental aí. Trago 2 ideias ali. Os Estados Unidos podem estar se preparando para jogar todas as culpas, ou toda a culpa, na Ucrânia por uma resposta nuclear tática russa. Aí vem a segunda parte. Uma resposta nuclear tática russa é um evento de grandes proporções que vai gerar um barulho enorme na opinião internacional. Isso vai ser colocado na conta da Ucrânia? Vai. Por quê? Porque é algo que a Ucrânia acabou disparando, forçando a Rússia a fazer. Aí os Estados Unidos tiram o corpo fora. Mas isso é algo que os Estados Unidos não querem que aconteça? Eu não tenho plena certeza. Por quê? Porque é o que eu coloco ali no segundo ponto, letrinhas em azul. Uma resposta nuclear tática da Rússia pode mudar a posição do Sul global sobre as sanções à Rússia? Ou seja, quem está em cima do muro olhando para isso, pensando, olha, eu não vou entrar nisso aí, porque eu vou continuar agindo baseado no meu pragmatismo, e a sociedade até então, eu não vi, se vocês viram, me avisem, mas eu não vi nenhuma população, nenhum movimento de massa de povo na rua em nenhum país do Sul global pressionando o seu governo a apoiar a Ucrânia. Eu não vi nenhum movimento desse tipo.
Agora, se a Rússia responde com um ataque nuclear tático, esse panorama muda? Eu não sei. Aí eu já não sei, entendeu? Os Estados Unidos podem estar jogando justamente com isso para tentar jogar o sul global contra a Rússia. E aí é preciso observar com cuidado. Quando a gente fala da questão da Crimeia, tá aí no mapinha a região da Crimeia ali pintada, né? Dei uma olhada ao sul da Ucrânia ali no Mar Negro, uma posição estratégica importante para a Rússia. Fazia parte do território ucraniano, tem toda uma história de ping-pong aí da região da Crimeia, tá? Que eu não vou entrar para discutir aqui, mas dei uma pesquisadinha aí, que eu já falei outras vezes aqui no canal. Mas a Crimeia quer fazer parte da Rússia hoje. Por quê? Porque o governo russo ele garante condições políticas que agradam ao povo da Crimeia. Se a Ucrânia fosse capaz de fazer isso, o povo da Crimeia não teria lutado para deixar de fazer parte da Ucrânia. Porque o povo da Crimeia não quer fazer parte da Ucrânia. Essa é uma realidade. Tem uma matéria da Foreign Affairs aqui. Tem uma matéria da Foreign Affairs que eu trouxe para vocês, de 2020, que diz o seguinte: para a Rússia com amor, a maioria dos crimeanos ainda está feliz por sua anexação, por sua integração. Ora, se o povo da Crimeia quer fazer parte da Rússia, houve um referendo, várias pesquisas de opinião que foram feitas por institutos europeus e norte-americanos, estadunidenses, apontam que o povo da Crimeia quer fazer parte da Rússia, por que diabos os caras continuam chamando de anexação isso, entendeu? Mas estou trazendo uma matéria aqui da Foreign Affairs, que é um centro de estudos Yankee ligado historicamente às oligarquias britânicas. Então os caras são insuspeitos, entendeu? Para a gente achar que eles são pessoas escrevendo com a pena comprada pelo Kremlin. Não existe isso aí. Então a Crimeia quer fazer parte da Rússia. Esse é o fato. Não quer fazer parte da Ucrânia. Isso é um fato. Aí eu coloco ali o seguinte: os Estados Unidos fazem um aceno ambíguo, já que dizem que a Crimeia é uma linha vermelha, que não pode ser ultrapassada, que não dá para ser retomada, enquanto armam a Ucrânia para atacá-la. Então existe uma ambiguidade aí, né? Vocês percebem que os caras dizem que não dá, que não é para fazer, porque é uma linha vermelha, mas estimulam o ataque ao mesmo tempo. Enviam armas. Algumas semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, eu estava discutindo com vocês aqui no canal. Continuamos falando da Ucrânia, vou falar um pouquinho dos britânicos. Aparece aí a foto do Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro britânico. E eu trago ali uma matéria da Reuters. E não é um trechinho, é uma expressão que eu acho que foi quase isso que foi dito pelo Lavrov na semana passada, que ele diz que a Ucrânia é um posto militar avançado anti-Rússia, ou de aversão à Rússia. Ele falou alguma coisa, né? É um posto militar avançado que nutre o sentimento de russofobia, alguma coisa, eu não me recordo, eu trouxe isso aí certinho na semana passada, mas agora não me recordo exatamente a expressão que ele usou. Mas a ideia é basicamente essa: construir um posto militar avançado, extraoficialmente da OTAN, porque não teve uma discussão sobre isso com os membros da OTAN, então a Ucrânia está entrando pela porta dos fundos na OTAN, é criar um posto avançado da OTAN anti-Rússia, debaixo dos bigodes do Kremlin, ou seja, as portas da Rússia. Trago aqui uma matéria da Reuters. A Ucrânia lança a produção conjunta de projéteis de artilharia com um país da OTAN misterioso. Que país misterioso é esse? Todo mundo era a Polônia, o Reino Unido, né? Assim, são sempre esses dois suspeitos aí. Até porque são quase sempre eles que fazem as presepadas aí. Os Estados Unidos são mais malandros, né? Eles estimulam, mas eles ficam com aquele tom de conciliadores, de neutros, que estão hesitando. Reino Unido e Polônia enfiando o pé na jaca, né? Cada vez mais. Teve até alguém que comentou, né? Esses dias, foi um bom comentário, relembrando o contexto da Segunda Guerra Mundial, que tem presepada do Reino Unido e da Polônia ali numa combinação, né? Olha, se der problema eu seguro o rojão. Aí chegou na hora, o Hitler foi lá na Polônia e os britânicos não seguraram o rojão. E isso levou a uma condição de a Polônia a ser afrontosa em relação ao Hitler. Os britânicos não deram resguardo, o Hitler, todo mundo sabe o que aconteceu na Segunda Guerra com a Polônia. E aí o Reino Unido entrou na situação, com todos os seus tropeços ali do Chamberlain e depois veio o Churchill.
De novo a gente vê o quê? Bem lembrado no comentário ali que o camarada fez, né? De novo a gente vê os britânicos e a Polônia instigando uma certa situação ali na Europa. Não tô comparando o Hitler com o Putin, tá? Só estou dizendo que é o Reino Unido e a Polônia fazendo bobagem de novo ali, né? Claro, eu não estou isentando o Hitler de nada que ele fez. Só estou dizendo que tem uma situação ali sendo formada, né? Trago duas ideias ali. Na semana passada, empresas britânicas anunciaram que podem produzir armas na Ucrânia. Então talvez a gente já saiba quem é esse membro da OTAN que está lançando uma produção conjunta de projéteis de artilharia com a Ucrânia. Trago uma segunda ideia ali. O Zelensky já falou sobre fazer da Ucrânia uma nova Israel no leste europeu. Já discuti várias vezes aqui no canal. O Zelensky já falou várias vezes sobre isso. Essa aqui é a matéria da semana passada que eu comentei com vocês. Armas britânicas podem ser fabricadas na Ucrânia. Altos funcionários da indústria de defesa do Reino Unido discutindo planos com seus colegas em Kiev. Matéria de 11 de fevereiro, discuti com vocês na semana passada, isso aqui, se eu não me engano. Acho que eu trouxe essa matéria, né? Se eu não tiver trazido, por favor, me perdoem. É uma matéria do The Telegraph, acho que eu trouxe, né? Se eu não tiver, tá aí a matéria. Eu cheguei a ler ela, mas se eu não trouxe, eu cogitei e não falei, mas acho que eu falei sobre isso com vocês. Ou seja, é muito provável que sejam realmente os britânicos ali, né, trabalhando em conjunto com a Ucrânia. E aí eu trago duas ideias ali, né? O projeto faria da Ucrânia um posto avançado da OTAN sem ter ocorrido qualquer consentimento dos membros da OTAN. Para entrar a Finlândia e a Suécia, está tendo um debate que a Turquia está barrando, por motivos dela. Não tem nenhum... A Hungria não... não é a Hungria, né? A Turquia. Misturou Hungria com Ucrânia e Turquia, né? Ucria. A Turquia está barrando a entrada da Suécia e da Finlândia porque ela está querendo tirar algo para ela dessa situação, travando o processo, está fazendo uma chantagem. Mas se tem membros da OTAN e eles precisam deliberar sobre as questões, na Ucrânia isso não está acontecendo. Trago uma segunda ideia ali. Lembremos sempre, uma das sementes do conflito que está acontecendo na Ucrânia é justamente a possível entrada da Ucrânia na OTAN, que para o Putin era uma das linhas vermelhas, que foram cruzadas. E o Putin avisou, reavisou, triavisou. O cara deu vários avisos. Olha, isso aí não façam, não façam, não façam. E acabou acontecendo, né? Uma hora o pau come, né? E acabou comendo pau mesmo. Continuamos no assunto e agora quero falar sobre um artigo do Atlantic Council e depois um artigo do Conselho de Relações Exteriores, que são dois centros de estudos ligados à OTAN, mas o Atlantic Council é um centro de estudos da OTAN. O Conselho de Relações Exteriores, ele é umbilicalmente ligado à OTAN, logicamente, mas ele não é diretamente, explicitamente ligado à OTAN, como é o caso do Atlantic Council, mas ambos buscam um projeto parecido, só que as voltas que o Atlantic Council dá são menores, ele é mais objetivo, né? É isso que eu quero, vamos fazer isso, blá, 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 blá. O Conselho de Relações Exteriores, historicamente ligado às oligarquias britânicas, remete lá aos círculos de discussão do Cecil Rhodes, que é o neocolonialista lá que explorou o continente africano. Ele já dá várias voltas, ele já faz um trabalho demagógico maior, mas enfim, antes eu vou falar desse artigo do Atlantic Council aqui. Esse artigo aqui prega zero diálogo com o Putin, e o tema do artigo é o que o Biden deveria dizer na Polônia. Nenhuma retomada de negociações com a Rússia enquanto Putin estiver no poder. Ou seja, o Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, está dizendo o que o Biden deve dizer na Polônia. Vai visitar a Polônia e deve dizer isso aqui que a gente está dizendo que ele deve dizer. Essa é a questão fundamental. Depois eu vou procurar ver o que o Biden falou. Aí está uma foto do Biden, né, acho que nem precisava ter dito isso, e trago duas ideias ali. Primeira delas, o artigo cria uma identidade direta. Daí, se vocês lerem o artigo, eu sugiro a leitura com todo cuidado, já que é um artigo de um centro de estudos da OTAN.
O artigo cria uma identidade direta entre ucranianos e poloneses, só que a realidade concreta não aponta muito isso. Existem várias divergências históricas entre ucranianos e poloneses. Em boa medida, elas remetem à Segunda Guerra Mundial. Tem mais coisa histórica profunda enraizada aí, tá? Mas, trazendo para um momento mais recente, digamos assim, da história, a gente pode pegar a Segunda Guerra Mundial e o trabalho que colaboracionistas ucranianos em relação ao regime do Hitler promoveram contra poloneses. Tem um problema ali que tá colocado. E o artigo tenta gerar uma correspondência entre poloneses e ucranianos, uma identidade entre poloneses e ucranianos. E isso não é uma realidade. É interessante ler esses artigos aí de centros de estudos dos quais nós discordamos, ou pelo menos eu e boa parte dos que acompanham o canal, porque a gente vê as artimanhas discursivas, as maquiagens e distorções históricas. A gente vai vendo a narrativa dos caras e a gente vai tentando desmontar elas. Claro, baseados na realidade, não é um choque de narrativa contra narrativa. Desmonte ideológico se faz com percepção da realidade. Trago uma outra, porque existe uma realidade objetiva, entendeu? É isso que eu estou tentando colocar aqui, né? Claro. Trago uma segunda ideia ali. Lembremos que a Polônia está buscando anexar parte da Ucrânia. A gente tem que lembrar, já discuti várias vezes isso aqui no canal. Já foi feito um processo de integração, já foi iniciado, com o aval do Zelensky, com o aval do governo polonês, até estalou meu dedo aqui, com o aval do governo polonês também, essa integração. O povo polonês e ucraniano vai gostar disso aí? Fotinho do batalhão de Azov, eu ia botar uma foto do batalhão de Azov com uma suástica, né, tirando foto com a bandeira do batalhão de Azov e a suástica. Mas como eu fiquei com medo da rede censurar o vídeo por causa da suástica, eu que já tive uma conta no Facebook quando eu dava aula para os meus alunos, que foi mandada para o espaço por causa de uma suástica, que fiz uma postagem sobre história. Claro, eu já estava pendurado no Facebook faz um tempão, né? Eu escrevia no Facebook as mesmas coisas que eu digo aqui, daí eu tomava sempre várias advertências. Só que até então os caras não tinham cavado um bom motivo para me tirar. Aí eles conseguiram cavar um bom motivo quando eu fui botar um conteúdo onde aparecia o Hitler e uma suástica. Só que logicamente eu estava falando de um conteúdo histórico, eu não estava fazendo apologia ao Hitler. E aí, inclusive era uma crítica ao Hitler que eu estava fazendo, botei uma foto do Hitler para uns alunos que eu tinha na rede. Falei, e fui avaliar, peguei uma foto histórica e fui fazer uma avaliação do contexto. Aí os caras, você botou uma suástica. Pá, eu discordei da decisão dos caras, mantive a minha postagem, postei uma segunda vez, porque aquilo era um conteúdo de história, eu acho um absurdo perder uma conta quando tá criticando a suástica e o Hitler. E os caras me baniram do Facebook. E daí, claro, eu voltei depois só pra ter contato com pessoas próximas ali, mas nunca mais usei Facebook pra muita coisa, assim, entendeu? Então eu evitei botar a foto do batalhão de Azov com a suástica, mas saibam que existe, pesquisem aí que vocês vão encontrar, tá? Eu não vou botar aqui porque eu fiquei meio ressabiado com essa coisa de botar suástica, porque os caras aproveitam e te mandam pro espaço por causa disso, como se fosse fizesse apologia. Mas o fato é o seguinte, tá? Vamos falar sobre o batalhão de Azov, que é um grupo neonazi. Ele é um grupo nazi. Inclusive, antes de começar o conflito, definições da Wikipédia, inclusive fazer apologia ao batalhão de Azov no Facebook antes do conflito, na Ucrânia, não podia. Só que depois veio o ódio do bem, né? Aí quando entrou em conflito com a Rússia, pode ter discurso de ódio, pode ter batalhão de Azov na rede. Trago ali duas ideias. Esse artigo do Atlantic Council insiste em aproximar a imagem do Putin da de Hitler. Mas os grupos paramilitares ucranianos, e aqui eu estou falando do batalhão de Azov, mas também tem movimentos como o Pravi Sector, por exemplo, que têm identificação com figuras ucranianas que colaboraram com Hitler. Os caras fazem passeata com imagem do Stepan Bandeira, que foi um cara que colaborou com o regime nazista no contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas aqui também tinha, não, mas o cara colaborou e ponto. Esses caras têm frases, símbolos, cânticos, os caras só não sabe que o batalhão de Azov é neonazi quem não conhece o batalhão de Azov, entendeu? Tanto é que era proibido fazer apologia aos caras na rede há um tempo atrás. Eu não sei se voltaram a proibir. Eu sei que mais pra frente vão proibir de novo quando descartarem esse pessoal aí. Que promoveu barbáries durante esse conflito contra a população etnicamente russa que vive no leste da Ucrânia.
agora integradas ao território russo, até porque eles quiseram, justamente por causa de figuras como a do Batalhão de Azov. Teve protesto no Brasil aqui, marcha, atos, com bandeira do Pravi Sector e bandeira do Batalhão de Azov. Eu já vi isso aí nas ruas do Brasil, para ver o tipo de quinquilharia aí que o pessoal quer trazer para cá. Trago uma segunda ideia ali. Esses mesmos grupos não aceitaram russos étnicos dentro da Ucrânia, o que disparou processos separatistas dessas regiões. Região do Donbás, na Crimeia, esses grupos aí também não são bem vistos. Então, né? Por que os caras vão querer fazer parte da Ucrânia se os grupos que dão base para o governo da Ucrânia não querem essas pessoas etnicamente russas lá, entendeu? Agora vem a matéria do portal do Instituto, aí, o Conselho de Relações Exteriores, que é um centro de estudos ligado às oligarquias britânicas, embora ele seja estadunidense, mas é historicamente ligado às oligarquias britânicas, falando um pouquinho também sobre essa situação de Rússia, Alemanha e conflito na Ucrânia. Sugiro a leitura também com cuidado, porque para conhecer as artimanhas discursivas dos caras. Só uma correção na tradução desse título aí, porque o corretor automático ele se passou. O título que o corretor colocou é o seguinte, o corretor não, né, o tradutor automático. 1 ano depois, como o Putin enganou a Alemanha, não é isso. É como o Putin se enganou sobre a situação da Alemanha. Esse é o título correto, eles estão falando que o Putin se enganou. Agora, olhem só o que esse artigo traz. É interessante, tá? Vale a pena porque tem umas coisas engraçadinhas nesse artigo aqui, é uma foto do Putin, todo mundo sabe quem é, né? Primeira questão que eu coloco aqui é a seguinte, o artigo afirma que o Putin enganou-se ao pensar que a Alemanha optaria por sua economia acima de tudo. A questão é que a Alemanha não pôde optar por nada. A Alemanha gostaria de optar pela sua economia, gostaria de optar pelo bem-estar do seu povo, acredito eu. Gostaria de optar por várias coisas que defendessem o território alemão, a autonomia alemã, a soberania alemã. Só que o governo alemão, ele não tem como fazer isso. Porque o governo alemão não tem autonomia. Ele não tem força militar para garantir a soberania. Por isso que ele não fez. Aí vem um artigo com a maior cara de pau do mundo e diz que o Putin não contava com o fato da Alemanha optar por, sei lá, o artigo traz o seguinte, pelo caminho da liberdade, da democracia, da liberdade europeia, ao invés de optar pela sua economia. É uma bobagem enorme. Até o governo ucraniano cansou de dizer que na mentalidade dos governantes alemães, e estavam corretos nesse sentido, se a guerra acabasse amanhã, eles retomariam as relações com a Rússia. E isso é verdade, isso foi dito pelo governo ucraniano. Eu falei várias vezes sobre isso aqui no canal. Aí vem um artigo e diz, não, a Alemanha optou, ela deixou a economia em segundo plano. A pergunta é, os Estados Unidos deixaram a economia em segundo plano nesse sentido aí? Ou eles estão tentando subjugar a Europa? Só a Europa tem que deixar a economia em segundo plano e os Estados Unidos não. Tanto é que tanto as lideranças alemãs quanto francesas estão apontando justamente isso. Os Estados Unidos estão utilizando de maneira ferramental a crise para subjugar a economia europeia. A questão é, eu coloco ali embaixo, o povo alemão teve chance de optar ou o governo foi pressionado a tomar uma decisão que não coloque a economia acima de tudo? Essa é a questão, né? Esse cara que está aí, o Olaf Scholz, que é o líder político da Alemanha, primeiro-ministro, ele pode optar? Ele tem a chance de optar? Não estou dizendo que ele é um cara que vai optar pelo correto, biriri. O político, ele é um produto das circunstâncias. Boa parte dos políticos são muito vaselina. Eu não sei se vocês já conheceram pessoalmente políticos. Eu já conheci alguns. E todos são vaselina total. Os caras não respondem nada. Eles são completamente abertos ao que os outros dizem e eles ficam ali passando sabão em todo mundo. Salvo as raras exceções, boa parte dos políticos que eu conheci pessoalmente são vaselina total. O cara assim, ó, tu aperta, ele escorrega pelo outro lado. Ou seja, o político é fruto da circunstância. O cara vive, ele é uma espécie de assim, ó, de radar de intenções de voto. Então ele vai andando para lá, para cá, claro, ele tem todo um trabalho da mídia para jogar o povo para um certo lado, para que o político também vá para aquele lado ali. Mas o político é basicamente isso. Ele é um cara que tenta pegar um radar ali correto e, lógico, sem desagradar o topo da cadeia alimentar financeira. Isso é o político.
tenta jogar com a opinião pública, mas sem desagradar os poderosos. Isso é um político. Não estou dizendo que o Olaf Scholz não é isso. Eu estou dizendo que se as circunstâncias fossem diferentes, o Olaf Scholz tomaria outras decisões. A questão é que não existem outras circunstâncias diferentes. Aí eu coloco duas questões ali. O artigo afirma que o Putin superestimou o sentimento de aversão militar alemão ao iniciar operações na Ucrânia. O que o artigo está tentando dizer? Que a Alemanha é uma espécie de país pacifista. Assim como falam do Japão, né? Ou seja, os caras destroçaram a Alemanha e o Japão na Segunda Guerra, nenhuma defesa ao Hirohito, nenhuma defesa ao Hitler, subjugaram esses países, humilharam esses países, deixaram eles ocupados militarmente, e depois dizem, eles são pacifistas. Não, eles estão ocupados militarmente, eles não têm autonomia, eles não são pacifistas. O artigo dá a entender isso, ou seja, né? Aí trago uma segunda ideia ali. A Alemanha, e aí é a minha parte, né? A Alemanha não tem aversão militar, ou aversão à questão militar. Ela é impedida de ter autonomia militar por ser um país ocupado militarmente pelas forças da OTAN, pelos Estados Unidos, pelos britânicos. Não tem nada a ver com é um país pacifista. Não, ela não pode ter autonomia, por isso que ela não tem autonomia. Vamos em direção ao Indo-Pacífico, vamos falar um pouquinho sobre China e Estados Unidos aqui, tá? Trouxe aqui, registrei o que aconteceu e registrei que nada mudou, mas registrei o acontecimento, tá? A conversa não mudou nada no panorama geopolítico, ou seja, a conversa que não mudou nada. É essa notícia que eu vou trazer para vocês aqui. Qual é a questão? O Blinken se reuniu com o principal diplomata da China na primeira reunião desde a controvérsia do balão. O principal diplomata da China é o Wang Yi, que aparece aí nessa imagem para vocês. Ele conversou com o Antony Blinken, devia ter trazido a foto dos dois, acabei não trazendo. Mas enfim, trago duas ideias ali. Os Estados Unidos insistiram para a China não apoiar a Rússia na Ucrânia. Isso é o que estava nessa conversa. O que ela não está fazendo militarmente. Ou seja, os Estados Unidos insistem numa tese que não existe, que é a tese de que a Rússia está sendo alimentada militarmente pela China. E isso não é verdade. Agora, se a China aproveita o cenário para comprar recurso barato da Rússia porque os Estados Unidos e a Europa decidiram sancionar, isso é outra questão. A China está vendo os interesses dela, não está vendo os interesses da Rússia. Lógico, existe uma parceria, como foi dito pelo Xi Jinping, pelo parceria sem limites, até acho que tem limites, tá? Acho que aquilo ali é mais discursivo do que propriamente realidade. Mas, se a China decide ver os interesses dela e ver um ambiente favorável para explorar uma questão, ela não está apoiando a Rússia. Ela está crescendo economicamente numa certa situação. A Índia está fazendo a mesma coisa. A Índia está fazendo a mesmíssima coisa. Olhem o que a Índia cresceu economicamente comprando petróleo barato da Rússia. E vão dizer que a Índia está apoiando militarmente a Rússia. E a Índia e a Rússia têm altas parcerias militares. Então essa é a questão. Trago ali uma segunda ideia. As conversas entre o Wang Yi e o Antony Blinken também trataram dos exercícios militares realizados pela Coreia do Norte. O que vai mudar? Nada. A China não vai deixar de comprar nada da Rússia. A Coreia do Norte não vai parar de fazer exercício nenhum. Uma conversa é simplesmente para tentar fazer um balanço da situação, mas não vai mudar nada, tá? Então foi só uma imagenzinha sobre aquilo, porque foi só para vocês saberem que teve esse encontro, que ia acontecer antes, mas teve o caso do balão, eu já falei bastante do balão, chega de falar de balão. E aí não teve por causa do balão, agora eles se encontraram, esse encontro aconteceu, aparece na imagem aqui, aparece, não foi na Alemanha, tá? Acho que esse encontro foi na Alemanha, foi em Munique, se não me engano, tá? Mais uma matéria interessante de um outro encontro, de uma outra reunião que aconteceu, que tratou das guerras no contexto da Quarta Revolução Industrial. Isso aqui é coisa de filme de ficção, tá? O último filme do Robocop, que foi dirigido pelo José Padilha, inclusive, que é o cara lá do Tropa de Elite, ele traz essa pauta aqui. Não sei se vocês já viram o último Robocop, né? Eu confesso para vocês que eu prefiro os primeiros, tá? Que eu acho, não que o novo Robocop seja ruim, mas eu acho mais os Robocops antigos um pastelão mais sincero. E esse último é um filme que se propõe mais cabeça e tem essa questão. E eu vou dizer para vocês, tá? Ele antecipa bastante coisa, aquela coisa de comunicação preditiva, tá? Não venham com essa coisa de profetizou, não tem profecia.
filmes de Hollywood acostumam as pessoas a certas ideias, colocando elas muito antes. Aí quando a ideia aparece, está todo mundo predisposto a aceitar aquilo. Isso é comunicação preditiva, tá? Não tem nada de profecia. Então cuidado com os filmes. Ah, isso aí não vai acontecer. Estão te acostumando, tá? Estão te acostumando. Trago ali... eu me lembrei daquele filme Soylent Green, né? Que é um filme com Charlton Heston. Que, cara, filme muito antigo, entendeu? Acho que filme da década de 70, se eu não me engano. Que tem muita coisa ali muito assustadora, entendeu? Que tu assiste e pensa, esse filme aí, e era sobre 2023 o ano, inclusive, né? Me corrija se eu estiver errado. Esse filme Soylent Green, eu vi ele faz uns 2 anos, cara. Foi indicado até por pessoas pela rede, que eu já estava atuando na rede, alguém falou, cara, assiste Soylent Green. Eu gosto muito do Charlton Heston como ator, assim, eu vejo os filmes dele, claro, né? Sempre guardando a questão de que é um ator hollywoodiano, tem toda aquela coisa de Hollywood. Mas aquele filme ali é pura comunicação preditiva. Assistam esse filme aí quem não assistiu. Deixa eu falar dessa matéria aqui então, tá? Países pedem ação por regra sobre o uso de inteligência artificial na guerra. Aí eu botei um robozinho aí, né? Botei um robozinho qualquer. China e Estados Unidos, que são os países que mais desenvolvem inteligência artificial, pedem a regulação do uso de inteligência artificial no contexto bélico por causa das possíveis consequências não intencionais. Que seria o quê? A coisa sair de controle e a gente chegar onde não gostaria de chegar inicialmente. É o mote de todos os filmes sobre catástrofe ligada à inteligência artificial. São as consequências não intencionais. Aí vocês podem pegar o filme que vocês quiserem. Matrix, vocês podem pegar o Exterminador do Futuro. Aí tem uma porrada de filmes que vocês podem pegar sobre consequências não intencionais do uso de inteligência artificial. Ou seja, isso está sendo discutido, foi discutido numa reunião, tá? Os países, tanto é que eu coloquei ali, ó, o encontro ocorreu em Haia, acho que durou 2 dias, se eu não me engano, e contou com vários países. A Rússia não foi, mas a China foi, os Estados Unidos foram e vários países participaram desta reunião sobre inteligência artificial e contexto de guerras ultratecnológicas. Trago aí mais algumas ideias sobre isso. A corrida espacial, que é voltada para a comunicação, ou seja, criar uma constelação de satélites, e a questão dos semicondutores, que eu discuto sempre aqui, Taiwan e Coreia do Sul no centro disso, e a questão dos semicondutores fazem parte do contexto das guerras da quarta revolução industrial, que é essas guerras baseadas em supercomputadores, inteligência artificial, veículos não tripulados, inteligência artificial tomando decisões, que inclusive é o mote central do filme do filme novo do Robocop, né, para quem não viu, é essa questão do é válido ou não é válido a inteligência artificial tomando decisões. Existe ali uma crítica, logicamente, a isso, né, mas os filmes têm os seus ardis, né, Hollywood tem os seus ardis. Segunda ideia que eu trago ali é a seguinte: inteligência artificial já é utilizada em drones de reconhecimento e vigilância. E um terceiro ponto que eu coloco, já falamos aqui neste mesmíssimo canal sobre Israel testando inteligência artificial em armas para combater protestos de palestinos, logicamente, usando palestinos como cobaia. Tá? E, logicamente, que o Estado de Israel deveria ter uma memória sobre usar pessoas como cobaia, já que foram alvo disso, né? Os judeus foram alvo disso do Hitler, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Né? Mas, enfim, são os giros que a história dá. Vamos falar, para terminar essa análise de hoje, de segunda-feira de carnaval, vamos falar um pouquinho sobre o Assad recebendo o ministro da Jordânia, que é um fato histórico importante. O Assad utilizando a mesma estratégia que tentaram utilizar contra ele, ou seja, fazer política e geopolítica a partir do terremoto. O Assad, esse cara é uma pedra no sapato da OTAN mesmo, né? Houve uma tentativa de Primavera Árabe que bateu a porta da Síria e ela não entrou. O Bashar al-Assad, claro, com o apoio da Rússia, com o apoio do Irã, ele não permitiu que as forças transnacionais derrubassem ele do poder. Estou falando aqui de algo que a mídia chama de guerra civil na Síria. Não é guerra civil. É uma tentativa de derrubar o governo soberano da Síria, que é o governo do Bashar al-Assad. Olhem essa matéria do The Washington Post. O ministro da Jordânia visita a Síria e promete mais ajuda ao terremoto. Ou melhor, terremoto não, depois do terremoto, né? Mais um probleminha de tradução. Mas enfim.
Foto do Bashar al-Assad, do outro lado está o ministro da Jordânia, mas eu fiz um corte aqui no Bashar al-Assad e trago duas ideias. É o primeiro contato oficial entre Jordânia e Síria após o início da ofensiva transnacional na Síria. Outra coisa que eu trago, ou seja, é um fato histórico importante, é um reatar de relações diretas e oficiais que vem numa crescente entre Jordânia e Síria. Trago uma segunda ideia. O Bashar al-Assad também está aproveitando o caso do terremoto para fazer geopolítica, respondendo na mesma moeda. Aqui um mapinha com a Síria e com a Jordânia, né, para vocês espacializarem de quem eu estou falando, os países em questão, e trago duas ideias ali. A Jordânia é aliada dos Estados Unidos e apoiou rebeldes que atuaram contra o governo do Bashar al-Assad no conflito que ocorre até hoje no país. Por isso que as relações estavam estremecidas. Trago uma segunda ideia. Políticos jordanianos assinaram um pedido para que a Síria deixe de sofrer sanções, que é o que eu falei várias vezes aqui no canal. Se os Estados Unidos querem ajudar de maneira humanitária a Síria, a primeira coisa que precisam fazer é derrubar as sanções contra a Síria, que é o que piora muito a vida do povo sírio. A Europa precisa parar de demagogia e precisa pressionar por isso também. Precisa parar de aceitar essas sanções malucas dos Estados Unidos. Trago uma segunda ideia ali. A Jordânia enviou toneladas de ajuda médica para a Síria. É uma reaproximação importante. O Bashar al-Assad se reaproximou da Turquia, agora uma reaproximação com a Jordânia. Importante, esse fortalecimento da Síria é muito importante. Depois de tudo que a Síria passou, que o governo do Bashar al-Assad passou, são movimentos importantíssimos. Dito isso, paro por aqui. Momento urso da bunda caída, personagem do Pica-Pau, que é aquele momento de passar o chapéu. Quem gosta pode e quer apoiar o canal, pode apoiar financeiramente, pode fazê-lo por boleto bancário ou cartão de crédito através da plataforma Apoia-se. Está aí o endereço do Apoia-se, o link do Apoia-se está na descrição embaixo do vídeo também. Pode apoiar através do Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, pixverdadeconcreta@gmail.com, também está na descrição aqui embaixo, pixverdadeconcreta@gmail.com. Ou pode apoiar pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo, aí apoia direto pelo YouTube. São todas as formas de apoio ao canal e em todas elas pode escolher o valor. Não estabeleço nenhum valor, só aqui pelo YouTube que é obrigado a botar faixas de valor, mas nas outras não está em aberto o campo para vocês preencherem com o quanto quiserem, porque é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Agradeço a todos que apoiam esse canal e mantêm esse trabalho diário funcionando. Vou parando por aqui e tchau para vocês.